a continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 27, é a quarta aula da sequência que nós explicamos o fenômeno capilaridade. Como eu mencionei a vocês, capilaridade é a propriedade importante quando a gente fala de fluxo multifásico. Essa sequência está inserida dentro do contexto maior que é fluxo multifásico, que explica a variação entre fase livre e fase residual. No nosso contexto de capilaridade, para que nós consigamos finalizar esse ciclo de 4 aulas sobre capilaridade, eu vou mostrar para vocês a relação que nós apresentamos inicialmente quando nós vimos que a variação do nível d'água provocava a transformação de fase livre em fase residual e vice-versa. Então, o que nós sabemos? Se vocês pensarem naquela slide que nós vimos na aula de número 20 e 21, onde nós tínhamos a variação do nível d'água e a formação de fase livre e fase residual, nós temos que interpretar. A partir de agora nós vamos gerar algumas informações para que nós entendamos como a capilaridade, na verdade, gera a formação dessas fases entre fase livre e residual e vice-versa. Na verdade, nós vamos apresentar algumas novas definições e vamos mostrar o entendimento desse fenômeno a partir da próxima aula. Se vocês se lembrarem, quando nós fizermos o nosso exemplo, aqui em cima, quando o nível d'água se encontrava no seu ponto mais alto, nós tínhamos fase residual. À medida que o nível d'água vai abaixando, vai aumentando a fase livre. E à medida que o nível d'água sobe novamente, a fase livre volta a virar a fase residual. E esse fenômeno acontece ciclicamente com a variação do nível d'água. À medida que o nível d'água vai abaixando, vai aumentando a fase livre. E à medida que o nível d'água sobe novamente, a fase livre volta a virar a fase residual. Muitas vezes, até no site, quando você está trabalhando, se você não acompanhar o monitoramento da variação de nível d'água, muitas vezes as pessoas se surpreendem, falam, não, pode ter ocorrido um novo vazamento. Por quê? Porque no poço começou a aparecer mais fase livre, começou a aumentar a espessura de fase livre no poço, e ele fala, não, deve ter tido um novo vazamento. Se você monitorou o nível d'água e viu que o nível d'água abaixou, você vai ter mais fase livre no interior do seu poço. Isso é extremamente importante, porque quando você vai fazer a sua remediação de fase livre, que consiste basicamente no bombeamento e extração desse produto de lá do meio poroso, de lá do nosso aquífero, você só vai ter um rendimento significativo quando o teu nível d'água estiver baixo. Por quê? Porque quando o nível d'água está baixo, o que era fase residual voltou a ser fase livre. Por definição, a fase livre é a fase imóvel, é aí que ela flui para o interior do poço e que você pode então fazer a sua remediação. Se o nível d'água se encontra na sua fase mais alta, a sua produção de fase livre vai ser absolutamente desprezível em relação ao que você teria na fase mais baixa. Então você pode usar essa argumentação, negociar com o órgão ambiental que está te exigindo uma remediação contínua, sendo que a remediação não tem significado nessa época. Você praticamente vai estar bombeando água contaminada e vai ter um custo adicional desnecessário de tratamento de água contaminada, quando o seu objetivo primordial seria a remoção da fase livre, que com o nível d'água alto passou a não existir. Se nós então discutirmos o nosso conceito dentro do que nós aprendemos, nós podemos então passar a usar termos técnicos, que é importante para quem trabalha nessa nossa área de hidrogeologia de contaminação. Os termos técnicos são então da seguinte maneira: nós podemos dizer que quando a gente está com o nível d'água aqui embaixo e tem fase livre, à medida que o nível d'água começa a subir, a água é o fluido molhante. E a gasolina que está sobre a água é o fluido não molhante. Então, à medida que a água sobe, nós dizemos que o fluido molhante desloca o fluido não molhante. De novo,
tem um fase livre em cima da água. Fluido não molhante, fluido molhante. À medida que o nível d'água se desloca para cima, o fluido molhante desloca o não molhante. Quando nós temos então o movimento no sentido contrário, quando a fase livre continua em cima da água, né? Ou seja, fluido não molhante, fluido molhante. À medida que nós temos um rebaixamento do nível d'água, quando o nível d'água está descendo, quem está deslocando é o fluido não molhante. Então, o fluido não molhante desloca o molhante. Repito, o fluido não molhante desloca o molhante. Quando, usando os conceitos que nós já vimos, quando o fluido molhante, água no nosso caso do aquífero, desloca o fluido não molhante, o que nós estamos fazendo? A água, por ser fluido molhante, prefere os poros menores, então ela vai passar por poros menores e à medida que ela escolhe os caminhos dos poros menores, eventualmente o que ela faz? Ela desloca e ela, na verdade, desconecta a fase livre. Se a fase livre fica desconectada, ela perde mobilidade e virou fase residual. É nesse detalhe que reside a transformação de fase livre em fase residual. Então, quando nós temos o deslocamento do fluido não molhante pelo molhante, essa preferência pelos poros menores é que faz com que eventualmente o fluido não molhante fique preso nos poros maiores e vire fase residual, passa a não ter mais continuidade. Lembrem-se que para que a gente consiga deslocar um fluido, nós só conseguimos transmitir pressão se o fluido tiver continuidade, porque eu aplico pressão no fluido, essa pressão é distribuída no fluido como um todo e eu consigo ter a pressão nele. Uma vez que eu desconectei o fluido, eu deixei de aplicar pressão, então ele vira fase residual e fica trapeada, presa dentro dos poros, por isso que perde mobilidade. Quando a gente tem a variação ao contrário do nível d'água, aí nós passamos a tirar a água dos poros, ou seja, o não molhante desloca o molhante. Quando o não molhante passa a deslocar o molhante, a gente tem uma situação diferente. Lembre-se que nas aulas anteriores eu expliquei que o caminho é feito através de capilaridade. O não molhante prefere os poros maiores e ele vai então descer através dos poros maiores. E com isso vai ter um caminho distinto do caminho que nós tínhamos anteriormente. Tá certo? Quando nós olhamos a situação apresentada aqui, ilustrando então o que nós dissemos, quando nós temos o fluido molhante deslocando o não molhante, esse fenômeno se chama imbibição. Ele está deslocando o não molhante. Então, imbibição, fluido molhante desloca o não molhante. Como nós temos nessa figura aqui, quando o nível d'água está subindo e formação de fase residual. Quando nós temos a situação inversa, que o fluido não molhante desloca o molhante, nós temos a chamada drenagem. Os nomes são relativamente simples se nós pensarmos, por exemplo, no nosso baldinho de areia na praia. Quando eu coloco água, o balde de areia seca, eu estou fazendo imbibição. A água, o fluido molhante, está deslocando o ar, que é o fluido não molhante, e nós temos então a imbibição. Quando eu faço o meu furinho no fundo do balde para a água sair, eu estou drenando. O fenômeno do ar deslocando a água se chama drenagem, e esses são os conceitos que nós aprendemos na aula.